Olá, pessoal! Equipe de enfermagem do HUCM, sejam muito bem-vindos. Vamos conversar um pouco sobre uma das ferramentas mais importantes do nosso dia a dia, que é o controle preciso do balanço hídrico. A gente sabe que isso faz toda a diferença. Aqui no Hospital Universitário Ciências Médicas, a gente sempre fala do nosso compromisso com a excelência, né? E essa excelência, ela está justamente nos detalhes, na precisão de cada coisinha que a gente faz, incluindo cada registro, cada anotação. Ok, vamos direto ao ponto. Para começar, uma pergunta que tem que guiar o nosso trabalho. O que, exatamente, a gente está prevenindo quando faz um registro de balanço hídrico impecável? Porque, acreditem, as consequências de um erro aqui podem ser bem graves. Em primeiro lugar, a sobrecarga cardíaca. Um balanço positivo que passa despercebido pode literalmente afogar o coração do paciente. E essa é uma complicação que a gente pode e deve evitar com a nossa vigilância. E tão crítico quanto a insuficiência renal aguda. O nosso controle hídrico é uma linha de defesa direta para proteger os rins do paciente, principalmente naqueles que já estão mais vulneráveis. A nossa atenção aqui é vital. Para a gente organizar a nossa conversa, vamos passar por 5 pontos bem claros. Primeiro, a importância disso tudo. Depois, o que a gente tem que contar. Como registrar lá no sistema MVPEP. O que fazer com os resultados. E, por fim, como evitar aqueles errinhos comuns. Vamos começar pela base de tudo. Por que o balanço hídrico é tão fundamental na nossa prática diária? A definição é essa aí. É o nosso jeito de medir tudo que entra e tudo que sai para garantir que o paciente fique equilibrado, estável. Manter a homeostase não é só um termo técnico de livro, gente. É o que mantém os nossos pacientes seguros na prática. Certo. Agora, a parte mais prática. O que exatamente a gente precisa medir? E aqui, a precisão é a palavra-chave. Pensem nessa balança. De um lado, a gente coloca tudo que o paciente ganha, os líquidos que entram. Do outro, tudo que ele perde. O nosso objetivo é manter essa balança equilibrada. Isso só acontece se a gente for muito rigoroso com cada item que vai para cada lado. Então vamos lá. Nas entradas, não dá para esquecer de nada. Soluções IV, como soro e ringer, a nutrição, hemoderivados e atenção máxima aqui, o volume de todos os diluentes das medicações. Cada ml conta. Já nas saídas, a gente anota a diurese, o volume dos drenos, vômitos que a gente consegue medir e também estima as perdas insensíveis, sabe? Aquelas que a gente não vê, como suor e respiração, mas que fazem diferença. Tudo bem? Já sabemos o que medir. Agora, vamos ver onde e como fazer o registro. E a nossa única fonte da verdade é o sistema MVPEP. Pessoal, esse é o caminho das pedras, o caminho obrigatório, não tem atalho. Primeiro, acessa o MVPEP, depois clica em Registros de Enfermagem, aí seleciona o setor certinho do paciente e, por fim, abre a aba Balanço Hídrico. São 4 passos simples que padronizam o nosso trabalho e garantem a segurança. E olha só como a imagem deixa tudo mais claro. As setas estão aí mostrando exatamente onde clicar. O sistema é até intuitivo, mas seguir o processo certinho todas as vezes é o que garante que a gente está fazendo a coisa certa. Uma parte essencial do nosso trabalho é a comunicação, né? Essa frase é a orientação padrão que a gente tem que passar para todo paciente e acompanhante. A colaboração deles depende de quão claros a gente é. Tem que ser didático, explicar o porquê daquilo. A frequência também é clara. O registro é feito a cada turno, sem exceção. As ferramentas são nossas amigas. Copo graduado para tudo o que for via oral, frascos coletores para toda a diurese e uma regra de ouro: esvaziar a bolsa coletora quando chegar em 2/3 da capacidade. Isso evita infecção e garante que a gente meça o volume corretamente. Beleza. Agora a gente vai transformar esses números que a gente anota em decisão clínica. Os números contam uma história, e o nosso papel é saber ler essa história para agir. Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando olha os totais. E a resposta, se é positiva ou negativa, é o que vai dizer qual o nosso próximo passo. Se o balanço do paciente está positivo e continua assim, acende um alerta vermelho. O risco é sobrecarga volêmica. A nossa ação tem que ser imediata. Vamos avaliar o paciente, procurar por edema, fazer a ausculta pulmonar e, o mais importante de tudo, notificar o médico na hora. A gente não pode esperar o próximo turno. Do outro lado, se o balanço é negativo, o risco é de desidratação, de instabilidade. A ação imediata é checar os sinais vitais, avaliar o turgor da pele, olhar as mucosas. E aqui, a comunicação com toda a equipe multiprofissional é chave para a gente poder ajustar o tratamento. Vamos pensar num caso prático. Imagina um paciente com sepse, com a diurese lá embaixo.
Nesse cenário, o nosso registro preciso do balanço hídrico deixa de ser só um número. Ele vira um mapa que guia a reposição de volume, a decisão que pode salvar os rins e a vida daquele paciente. E para a gente fechar, vamos colocar o nosso chapéu de auditor. Quais são as falhas que mais aparecem e como a gente pode garantir que o nosso processo seja à prova de erros? Olha que interessante essa tabela. Pequenos esquecimentos causam problemas enormes. Esquecer o diluente da medicação ou flush de soro deixa o balanço falsamente negativo. Chutar o volume do vômito gera imprecisão. A regra é, se é líquido e saiu do paciente, a gente tem que tentar medir. Usem cubas, comadres. E atrasar o registro é perigosíssimo, porque leva a decisões baseadas em dados velhos. A correção para tudo isso é uma só: disciplina. Anotar tudo, medir tudo na hora que acontece. E aqui, uma regra de exclusão que precisa estar muito clara. O volume que sai na hemodiálise, a tal da ultrafiltração, a gente até registra, mas em um campo separado. Ele não entra na soma total do balanço hídrico do turno. Saber disso evita um erro de cálculo que pode ser bem grave. E para encerrar, eu quero deixar essa reflexão com vocês. O que a gente faz não é só anotar um número numa tela. Cada registro é uma peça fundamental no quebra-cabeça do paciente. O seu próximo registro, feito com precisão, com atenção, pode ser a informação que vai mudar todo o plano de tratamento para melhor. A precisão de vocês salva vidas. Muito obrigado, pessoal!